Bem-vindos a mais um vídeo, malta. Mais do que brava, vamos apostar no número 1904 para sexta-feira de golos. Braus, cheira a golos. Já vamos falar sobre sexta. Antes, vamos passar aqui o resumo. Nesta quinta-feira, de redzão. Pelo menos para mim foi de redzão. Ok? E eu, por momentos, pensei que estivesse em janeiro. Eu disse, foda-se. Que dia é hoje, caralho? 26/2. O que é que se está a passar? Eu não percebo. Foi tudo ao contrário. Não sei o que é que se passou aqui. O Stuttgart da Celtic não bateu, ambas marcam. Não há condições. E uma coisa muito interessante é que eu ontem decidi fazer aqui uma gestão de apostas, mas decidi fazer a análise dos jogos todos, aquele que eu achava que tinham mais valor, e partilhar com o pessoal do Buy Me a Coffee. E não é que as apostas que eu não fiz bateram todas. Foda-se. Isto não é normal. As apostas que eu escolhi para fazer não bateram. E as que eu escolhi para não fazer, bateram todas. Bravo, isto não é normal. Se eu sabia que tinha feito tudo e tinha ficado com um dia basicamente 0-0. Foi uma quinta-feira de putaria. Já vamos fazer aqui o resumo dos jogos, mas eu antes vou mostrar aqui aquilo que eu partilhei com o pessoal do Buy Me a Coffee, ok? Tu, para receberes estas apostas todas, pagas 3 euros para 30 dias. Durante 30 dias recebes assim as apostas que eu acho que são mais interessantes para o dia e que têm mais valor. Normalmente sai todos os dias ao final do dia, entre as 10 da noite e 11 da noite, eu mando o post. Ok? Só tens de estar atento ou ter a aplicação ou estar no browser, no Buy Me a Coffee e recebes a notificação do post. Normalmente mandas apostas, não mando apostas de over 1,5 com odds de 1,20, nem a dupla possibilidade a odds de 1,15. Eu não mando isso. Eu mando apostas com valor, onde a faixa de odd estará entre 1,50 e 1,80, basicamente. Ou seja, eu partilhei análise do dia, as minhas apostas. Ambas marcam Panathinaikos. Só bateu este. Depois, no Lille não bateu, o Ludogorets não marcou, o Celtic não bateu, ambas marcam, o Bolonha não deu handicap -1, o Bolonha não venceu a primeira parte e a Fiorentina perdeu. Redzão. Foda-se, eu estou em janeiro, cara. E depois, estas são apenas tips. Ou seja, é a minha análise para os jogos, mas eu decidi não apostar. Vitória do Celta, green. Ambas marcam Genk, green. Over 2,5 Forest, green. Ambas marcam Celtics, green. E ambas marcam Lausanne, green. Não. Foda-se. Eu estava a ver isso. Foda-se. Vai bater tudo aquilo que eu não apostei. Inacreditável. Nem um handicap -1 Bolonha. Foi um dia estranho. Nós tivemos aqui a expectativa a cumprir-se novamente com ambas marcam. O Estrela Vermelha em casa facilitou. Eu precisava de um ambas marcam. O Lille cumpriu, o Estrela Vermelha não cumpriu. Aliás, o fator casa foi muito fraco esta Liga Europa. O Ferencváros acabou por vencer o Ludogorets, não meteu aquela pipoca. O Stuttgart teve quantos remates? Teve 4 grandes oportunidades, 24 remates. Não meteu uma pipoca. Teve 2 gols anulados. Eu queria o ambas marcam. A Bolonha queria o handicap -1. O Celta era para vencer, mas eu não apostei. Ambas marcam, não apostei. O over 2,5 eu não apostei. Fiorentina leva 3 batatas. 3 batatas na primeira parte. Não, levou 2 na primeira parte. 3-0 nos 90 minutos. Não há condições. Eu aqui fui vitória da Fiorentina apenas. Depois, o ambas marcam no Celtics que eu não fiz. O AZ deu 4. Eu não sei se alguém fez esta aposta, mas descartei. O Crystal Palace ainda dá um handicapzinho -1, também não fiz nada. E o ambas marcam no Lausanne, que basicamente era dentro da estatística. Ou seja, é uma quinta-feira. Uma quinta-feira forte, mas nada como uma boa sexta para esquecer esta quinta. Bravo, se és novo aqui no canal, nós estamos no canal de apostas esportivas. Se gostas de apostas esportivas, fica por aqui. Acredito que vais-te tornar um apostador melhor. Pelo menos isso. Não prometo mais nada, mas tenho a certeza que com aquilo que vais ver aqui, vais de certeza encontrar o teu caminho nas apostas esportivas. Bros! Temos grounds a jogar. Não é quinta-feira dos últimos. Não é sexta-feira dos últimos. Temos aqui alguns últimos, mas temos o Porto e o Sporting a jogar. Este jogo do Porto-Arouca. Um jogo difícil para ir buscar. Não é difícil para tentar prever, mas é um jogo difícil para tentar ir buscar uma odd de valor. Ok? Nós estamos a falar, em termos daquilo que eu estive a analisar das duas equipas. Este Arouca é uma equipa muito interessante em termos de estatística de over 2,5.
ok? Nos últimos 5 jogos, bateu 5 over 2,5. Independentemente se marcou, se sofreu, esteve envolvido em jogos com muitos golos. Ou a defesa é muito má, ou o ataque é muito bom. Basicamente, é como este Arouca funciona. Temos, por exemplo, um 3-0 ao Nacional e perdeu 3-2 com o Casa Pia. Temos um 3-2 contra o Vitória, ou seja, nos últimos 3 jogos o Arouca esteve envolvido com jogos com mesmo muitos golos. Em relação àquilo que é o Futebol Clube Porto, é o salve-se quem puder, quem joga contra o Porto. Facto. O fator casa de qualidade, o último jogo em que o Porto não marcou em casa foi no mês 10, contra o Benfica, ficou 0-0. Desde então, desde o mês 10 tem marcado sempre em casa e eu acredito que amanhã não vai ser a exceção. Por isso, estou à espera de um gol do Porto, ok? Ou até 2 golos do Porto, mas acredito que este jogo será inevitavelmente um jogo para o Porto não perder e para golos. Ou seja, podemos ir por 2 nuances. É-me difícil dizer que o Porto sofre aqui uma pipoca, é tal situação. O Porto tem uma das melhores defesas da Europa, eu ia dizer de campeonato, mas é da Europa. Portanto, é difícil dizer que o Arouca mete aqui uma pipoca. Apesar da boa sequência do Arouca a marcar golos, a finalizar bem daquela remontada contra o Vitória, vem agora de 2 jogos, vem aqui de uma sequência de jogos incrível a marcar 3 golos, marcou ao Sporting, por exemplo, ou seja, é interessante o Arouca com a possibilidade de marcar um golo. Mas se isso acontecer, acredito que inevitavelmente o Porto vai conseguir dar a volta ao resultado e vencer o jogo. Ou seja, temos aqui 2 possibilidades, uma com uma odd mais pequenina e outra com uma odd bem mais alta, que é Porto, empate e over 2,5, 1,60. Super interessante. O Porto não perde, acontecem 3 golos no jogo. Feito. Ou então, uma odd um bocadinho mais baixa, mas não deixa de ser interessante, as 2 equipas marcam ou over 2,5. É uma aposta junta. Não é as 2 equipas marcam e over 2,5, é as 2 equipas marcam ou over 2,5. Se uma destas acontecer, levas uma odd de 1,48. Ou seja, são duas apostas dentro do mesmo registro de análise. É um jogo com grande expectativa de golos. Temos o fator de casa para o Porto, temos o fator estatístico para o Arouca, independentemente se sofre ou se marca, mas é muito bom também em termos ofensivos, o Arouca, tem muitos golos marcados. Por isso estou a ver aqui um jogo super interessante para golos, onde o fator casa acabará por prevalecer e o Porto não perderá. Para albos as sinceras, se amanhã este jogo fica 1-0 para o Arouca, eu venho aqui e parto esta merda toda. De felicidade. Ora bem, esta foi bom. Ora bem, para albos, eu acho que a análise vai muito por aí. É um jogo interessante para golos, mas o Porto não perde. Depois temos um Sporting Estoril. Como eu acho que procurei e encontrei. Eu acredito que este jogo aqui, por muito que o Sporting seja bom e tal, e joga em casa e temos uma expectativa grande, eu acho que a análise até pode ser idêntica à do Porto Arouca. Tranquilo. Temos um Estoril também com um grande histórico recente de golos marcados, golos feridos. Nós temos acompanhado o Estoril aqui, com algumas surpresas pelo caminho. O Estoril, de vez em quando, sente-se mais capaz daquilo que deve fazer e depois a coisa descamba. O Sporting, com o fator casa que tem, é para limpar, obviamente. Sempre que aquela estrelinha de sorte, os golos depois dos 90, penaltis depois dos 90, e não estou a criar aqui nenhuma situação crítica, é apenas factos, e tem feito realmente excelentes resultados. Vem agora de 5 jogos seguidos sem perder em casa, e para o campeonato também. Isto é um jogo onde eu acredito que o Sporting não perde. Ok, a análise é idêntica, mas eu prefiro neste jogo do Sporting Arouca, do Sporting Estoril, ir no inevitável, ambas marcam. As 2 equipas marcam, nós podemos até colocar Sporting empate e ambas marcam, mas acredito que este é um jogo para as 2 equipas marcarem. Nós temos, por exemplo, o 0.5 Estoril a 1,60. Também, não precisamos de ir no ambas marcam, está a 1,63. Para 1,63, 1,60 basta pôr 0.5 Estoril. Estoril marca um golo nos 90 minutos e depois o Sporting pode fazer o que lhe apetecer. Acho que é por aí. Para alvos! Depois temos Premier League, Wolves contra Aston Villa. Como eu queria buscar esta vitória seca do Aston Villa. E eu acredito que, se nós olharmos para os números, não é assim tão difícil de aceitar esta vitória seca do Aston Villa. Acho que é amanhã. Tudo bem que o Aston Villa não tem uma grande sequência de jogos, tem apenas 2 vitórias nos últimos 5 jogos,
mas apanham um adversário muito fraco. Okay? Eu acho que se nós olharmos para aquilo que são os números do Wolves esta época, independentemente se é em casa, independentemente se é fora, é igual. Okay? O Aston Villa fora é a terceira melhor equipa, o Wolves é sempre o último. Ou jogar em casa, ou jogar fora, ou em total. É igual. A equipa tem, no total desta Premier League, tem 51 golos sofridos. Joga contra um terceiro classificado, Aston Villa. Eu acho que, no papel, isto é até um possível handicap menos um Aston Villa, sem querer abusar muito. O Aston Villa não vem de uma sequência de jogos muito espetacular, é um facto, mas apanham Wolves que não há condição. Não há condições. Tem aqui um jogo que, de uma certa forma, transcende aquilo que é a época contra o primeiro classificado. É sempre esta putaria, o último classificado contra o primeiro classificado, e o primeiro classificado vê-se fodido. Depois, o Wolves apanha-se com moral, vai à casa do Crystal Palace, que é uma porcaria esta época, e perde o jogo, basicamente. Ou seja, vitória seca do Aston Villa, ou então Aston Villa empata over 1,5. Como é que está este Aston Villa empata over 1,5? Não deve estar muito alto também. Ou seja, Aston Villa não perdia com 2 golos no jogo. Está ótimo. Está ótimo. Aston Villa empate e acima de 1,5 a 1,60. Está bom. Está ótimo. Está ótimo. Aston Villa para não perder 2 golos no jogo. Se não gostares do Aston Villa para não perder 2 golos no jogo, eu acredito que a vitória do Aston Villa tem todos os argumentos favoráveis para se aceitar esta odd de 1,80. Eu acho que se tivéssemos 10 jogos seguidos, independentemente do campeonato, um terceiro classificado contra um último classificado, ambas as equipas com as mesmas estatísticas, em 10 jogos, como odd de 1,80, nós tínhamos green. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Não estou a ver não ter green com estas estatísticas e esta classificação e esta sequência de jogos. Por isso amanhã é Aston Villa, principalmente para não perder o jogo. Bravos! Depois temos um Parma Cagliari. 12º contra 13º. Talvez aqui seja o fator casa um peso grande na balança. Temos uma odd 2,35 para o Parma. O Parma que vem de 3 vitórias seguidas. Eu acho que isto é um registro muito importante. E o Cagliari, depois de 2 vitórias seguidas, tem 3 jogos sem vencer. Fator casa acima de tudo. Eu acredito que esta é tal situação. É um 12º contra um 13º. Surpresas podem acontecer. E normalmente estas equipas no meio da tabela acontecem. Mas aqui, em termos de análise das duas equipas em pré-live, sem obviamente sabermos o que vai acontecer no jogo, isto é empate anula Parma, a 1,50. Isso significa que o Parma pode empatar ou ganhar. Mas se empatar, não ganhas nada. Ou seja, o empate anula a aposta. É o chamado resultado sem empate. Significa que só ganhas se o Parma vencer. Mas se o Parma empatar, não ganhas nada. Se perder, olha a puta que pariu. Não era isso que devia acontecer. Por isso, bravos. Aqui é interessante o empate anula Parma. Parma em casa para não perder. Se ganhar, ou de 1,50. Acho que é por aí. Depois temos um Levante Alavés, que sinceramente não me interessa para absolutamente nada. Temos um Augsburgo-Colónia. Eu até podia fazer uma análise idêntica à do Parma Cagliari, mas isto sendo Bundesliga pode descambar bem mais rápido do que do jogo na Itália. Aqui pode descambar. O Augsburgo também está numa boa sequência de jogos, é um facto, mas isto para descambar, bralos. É um instantinho. Eu vou descartar este jogo. Este jogo poderá ser interessante para um over 1,5, numa múltipla e tal, mas em simples estou fora. E depois temos, basicamente, o jogo do dia. É estranho termos um Porto Arouca e um Sporting Estoril e depois o jogo do dia ser um Strasbourg Lens. E aqui é muito interessante. É muito interessante porquê? E vocês já sabem porque é que é interessante. Porque temos o Lens com uma odd de 3. Uma odd de 3. Porquê? Braus. Segundo classificado. Nós temos em termos de estatísticas, temos aqui duas equipas totalmente... Isto em termos estatísticos é... Eu se chegasse aqui e tapasse os emblemas e mostrasse só a estatística e dissesse assim, dá-me uma aposta, ou ias no ambas marcam ou ias no over 2,5. E eu depois dizia-te assim, atenção, com estas estatísticas de 7 jogos seguidos a sofrer golos, over 2,5, 8 em 8, o mais 2,5, 5 em 6, o ambas marcam 7 em 7. Ok? Isto é com as duas equipas juntas. E temos
ambas marcam 1,48 e o over 2,5 1,54, aceita-se perfeitamente. Aceita-se perfeitamente. Mas acredito também que é um jogo muito interessante para... O Lens é uma equipa excelente a jogar fora. Acho que há duas saídas por aqui. A saída de que aceitamos o Lens com esta excelente odd para surpreender o Strasbourg e não perder o jogo. Okay? E aqui é básico, simples, apenas Strasbourg não, Lens para não perder, dupla possibilidade a 1,55, Lens para não perder, aconteça o que acontecer de golos, Lens não perde. Ou então, vamos nas estatísticas, vamos naquilo que é o fator casa do Strasbourg em termos de golos marcados e sofridos, o próprio Lens na sequência de jogos a marcar golos e também tem vindo a sofrer umas pipocazinhas, é um facto, mas, inevitavelmente, é um jogo para as duas equipas marcarem e para um over 2,5. Eu acho que até se pode fazer as duas. Não sei se está para fazer... Neste momento não está aqui a aposta. Neste momento não está aquela aposta nova que tem as duas juntas. Tem as duas separadas, mas acho que isto é um jogo, sem dúvidas, para ambas marcam. Também é interessante a expectativa do ambas marcam. Um Lens empate e o over 1,5. Mas aí já é muita coisa. Eu acho que vou pelo básico. Ambas marcam. Temos também outros jogos a decorrer durante o dia, mas acredito que não são interessantes. Temos o NAC Breda, que não interessa para ninguém, 16º contra 18º. Temos um Liège contra um La Louvière. O Liège que vem agora de uma excelente vitória, muito motivadora contra o Genk. Foi contra o Genk, não foi? Genk, deu 3 batidas. O Genk passou-se completamente. Leva 3 na Liga e depois leva mais 3 do Dinamo Zagreb. Ou seja, eu acho que é a tal situação. O Standard Liège vem de 2 jogos seguidos, um contra o primeiro classificado Gilloise e outro contra um grande da Bélgica, o Genk, ganhou por 3-0. Eu acho que é mais motivação do que outra coisa. Okay? O La Louvière não é grande equipa, sequência de jogos péssima, mas tem aqui uma surpresa, foi ganhar ao Clube Bruges. É a tal situação, é dos últimos contra os primeiros, acontece. Isto é um jogo que pode muito bem, esta motivação, fator casa e momento atual do Standard Liège, puxar também para uma boa vitória do Liège ou então aquele tal empate nula, certo? Isto muito mais no momento atual e não na época do Liège, porque a época do Liège não é grande coisa. É uma equipa que oscila bastante, mas o momento atual é um momento atual para aceitar esta odd 2,25. No Championship temos um Bristol City e Watford que não me interessa para nada, e no Championship temos o fucking Shamrock Rovers que empata-me o último jogo. Eu acho que estou fora. Na Premier Division não vou fazer nada, bravos. Sinceramente, para já, estamos na terceira jornada, vamos tentar perceber. O Bohemian FC está neste momento bem, marcou 5 golos, não sofreu nenhum, ainda não perdeu. O Shamrock está aqui com 2 jogos, um empate e uma derrota. Um empate e uma vitória. Boa odd para o Shamrock, não é favorito. Isto num dia normal as duas marcam. Num dia normal as duas marcam. De resto, não vou acompanhar nada. Só para finalizar o dia, temos o atual campeão sueco, Mjällby, eu acho que é assim que se diz, Mjällby. Acho que lá na terra deles não se lê o J, lê-se J é um I. Segundo me disseram. Mjällby, acredito que contra esta equipa de segundo escalão, fraquíssima em termos de sequência de jogos, salve-se quem puder, sofre muitos golos. Bralbos. Eu não sei se não temos aqui a possibilidade de handicap menos um Mjällby. O atual campeão já cheio de zona de mijo. Ainda por cima a odd é interessante. Está com uma odd de 2,15 para o handicap menos 1. Será que o Mjällby entra já nas graças dos bravos antes de começar o campeonato? Acho que vale o risco. Bravos, de resto, é uma sexta-feira tranquila. É uma sexta-feira com algumas oportunidades interessantes em termos de análise estatísticas e odds oferecidas. E seguimos rijos e bravos. Amanhã vamos apostar especialíssimo para sábado, com muitos jogos. E seguimos na braveza. Um grande abraço, tudo bom? E vemos amanhã no Vamos Apostar.